Salve, salve, meus queridos! Paz e bem para vocês. Tudo tranquilo, rapaziada? Tudo jóia? Que legal estar aqui com vocês mais uma vez. Semana passada, no vídeo anterior, na videoaula anterior, nós tratamos de um importante momento da Idade Média. Até chegamos a trabalhar o Império Bizantino, isso mesmo, o herdeiro do antigo Império Romano, só que na sua porção oriental, não foi? E aí, para a gente encerrar essa primeira parte da Idade Média, é importantíssimo que a gente trate agora de um outro importante reino, só que agora na sua porção ocidental. Você se lembra que eu tratei com vocês, eu falei que existiam duas grandes experiências de centralização de poder neste mundo descentralizado de poder que foi a Idade Média? Você se lembra? A primeira delas, lá no Império Bizantino. E uma segunda expressão, uma segunda configuração de centralização do poder político aconteceu no reino cristão dos francos. Reino que mais tarde vai dar origem ao Império Carolíngio. Nesse lugar, no Império Carolíngio, é que aconteceu uma outra experiência de centralização de poder durante todo o processo da Idade Média. Tranquilo? Bom, quando eu falo de Reino dos Francos, eu estou me referindo a uma antiga tribo bárbara, uma tribo que foi sendo devidamente cristianizada com o passar do tempo e formou uma das mais importantes expressões políticas do mundo medieval. Quando eu falo de Reino Franco, eu estou me referindo ao reino, entre outras coisas, do Carlos Magno, do Pepino Breve, do Clovis o Meroveu. Tá? Os francos eles eram um povo de origem germânica, uma grande horda de tribos bárbaras, né? Sobretudo a tribo dos sálios e dos ripuários. Os seus reis eram eleitos pelos seus guerreiros, pelos chefes guerreiros. E esses reis eram, na realidade, chefes militares, que lideravam os seus guerreiros e que depois, por eles, eram eleitos, estabelecendo uma importante relação de lealdade, de dependência, que durante a Idade Média vai se concretizar nos laços de suzerania e vassalagem. São os bárbaros quem tem o hábito, a tradição sálica do comitatus, uma relação de dependência pessoal que existia entre os chefes e os seus guerreiros e os seus chefes. E isso foi sendo perpetuado depois, até virar o que nós chamamos de relação de suzerania e de vassalagem. É o único dos reinos bárbaros que foi relativamente duradouro, que obteve um determinado sucesso na Europa. Porque depois esses povos bárbaros foram sendo cooptados e formando outros pequenos reinos, tá bom? Mas de todos os reinos, o mais destacado reino bárbaro, sem sombra de dúvida, foi o Reino Franco. É óbvio que você sabe que quando eu falo de reino bárbaro, eu estou me referindo àqueles povos que ajudaram a pôr fim ao Império Romano na sua porção ocidental. Bárbaros porque não viviam os costumes, as leis, as tradições que eram romanas. Tudo tranquilo? Beleza até aqui? Bom, desses reis, desses reinos bárbaros, o mais importante foi, portanto, o dos francos. E a história dos francos ela começa a modificar com a eleição de um importante rei, o Clovis, que teria sido descendente de um antigo e lendário rei dos francos, guerreiro dos francos, Meroveu. Ele seria descendente desta figura e ele conseguiu unir as tribos bárbaras e formar um reino, de certa maneira, unificado. É ele quem unifica as tribos francas e forma o reino dos francos, tá? Com o apoio dos chefes guerreiros. Um importante momento da vida do Clovis o Meroveu é quando ele se casa com uma princesa católica chamada Clotilde no ano 493. E isso garantiu apoio dos bispos para todos os empreendimentos militares dele como rei dos francos. É claro que esse casamento ele não é um casamento gratuito, porque existiu a promessa, segundo os mitos, da princesa Clotilde, que quando ele se convertesse ao cristianismo, quando se convertesse à igreja, ela se casaria com ele. Vocês acham que não? Isso que aconteceu. Ele se casa com a princesa Clotilde porque havia se convertido à igreja católica, ou seja, se convertido ao cristianismo.
E com ele, o Clovis, tem início a dinastia, a primeira dinastia dos francos, a dinastia merovingia, ou seja, a dinastia que vem de Meroveu, ou de um descendente do Meroveu. No ano 496, ele se converte oficialmente ao cristianismo, sendo batizado, tá? E o seu batismo, no Natal daquele ano, do ano 496, foi presenciado por milhares dos seus soldados. E aqui, um simbolismo muito forte, o batismo do rei Clovis, o batismo do rei Franco Clovis, há um simbolismo, um significado muito interessante aqui. Nasce uma grande aliança. Esse batismo ele tem um duplo significado. Ele é simbólico para os dois lados. Ele é simbólico para a Igreja Católica, ou melhor, para a Igreja como um todo, e ele é simbólico para os francos. Mas por que, Marcão? Bom, a Igreja passa a ter um importante aliado militar. E o rei Franco, ou seja, Clovis, e todos os reis francos dali em diante passam a ter o seu poder legitimado, reconhecido pela Igreja Católica. Toma lá da cá, uma aliança. A Igreja legitimando o poder desses reis francos e os reis francos dando o apoio necessário para a Igreja Católica. Tá entendendo? Então, o batismo do Clovis, que vocês vão encontrar muitas gravuras simbolizando, sintetizando o batismo do Clovis, tem esse duplo significado, esse duplo sentido, esse símbolo importante de poder para a Igreja e de poder para os próprios francos, tá ok? Essa é a imagem, uma das esculturas que está lá, se eu não estiver enganado, na França, contando sobre o batismo do rei Clovis. Tranquilo até aqui? Beleza? Muito bem. Clovis o Meroveu, que dá início à dinastia merovingia dos francos. Mais uma gravura simbolizando essa importante aliança que passava a existir daqui em diante entre igreja e reino dos francos. Tranquilo até aqui, senhores e senhoritas? Beleza? Vamos tocar o barco para nós aqui. Bom, com os francos, a gente tem na Europa um processo iniciado de ruralização da sociedade, tá? É durante esse período que a sociedade passa por esse processo de ruralização, o campo passa a ser mais importante que a cidade. Até século V, início do século V, nós temos uma ligação muito forte ainda com as cidades. Mas depois do final do Império Romano, do Ocidente, a queda, né, no ano 476, quando o imperador Rômulo Augusto é deposto pelas hordas de tribos bárbaras lideradas pelo Odoacro, aí começou efetivamente um processo de ruralização da sociedade, tá bom? Não só nesse período, mas que vai constituir o mundo medieval em sua grande maneira. Bom, é também nesse momento que começa a existir um processo de distribuição de terras para o clero e para a nobreza, e isso acabou gerando, obviamente, uma fragmentação do poder político e a sua descentralização. Porque durante toda a Idade Média, o poder é simbolizado na posse da terra. Então, quem tem terra tem poder, tem riqueza. E esses dois grupos serão os grupos mais poderosos, política e economicamente falando, dentro da Idade Média. A nobreza e o clero. O clero, em função grande parte dos dotes que recebia, quando um filho de nobre passava a frequentar o seminário, ou seja, o convento, o monastério, para se tornar membro do clero, né? Então, essa distribuição de terras, que foi muito frequente lá nos séculos V, século VI, deu início a esse processo de fragmentação do poder, porque todo mundo que tem terra tem poder. Claro que cada nobre manda no seu espaço, naquilo que nós vamos chamar logo depois de feudalismo. Logo depois a gente vai estar vendo sobre isso. Tudo bem até aqui? Então, esse reino cristão dos francos, ele tem uma grande importância para a sociedade medieval. Porém, os últimos reis da dinastia merovingia, eles não eram tão habilidosos assim quanto aquele que deu início a ela, quanto Clovis. Eles preferiam, digamos, a vida da corte, a vida do palácio. Eles gostavam do bônus, né, da realeza, mas não gostavam do ônus, ou seja, das obrigações. Então, os últimos reis que governaram na dinastia merovingia, acabavam
entregando uma autoridade a funcionários reais para administrar o reino. É uma fase em que a figura dos reis francos perde poder, né? E passa a revestir-se de poder a figura dos prefeitos do paço ou mordomos do palácio, tanto faz uma expressão quanto outra, tá? Seja prefeito do paço, mordomo do palácio, quer dizer o quê? Eram funcionários reais. Era gente da extrema confiança desses reis. Acabavam eles, prefeitos do paço, mordomos do palácio, eles é que acabavam tendo o encargo de administrar o reino, já que esses reis, esses últimos reis, não eram muito dados à administração, não curtiam muito essa parada, não. Acabavam entregando o poder, o que acabou transformando eles em figuras extremamente importantes do reino cristão dos francos. Quem acabava exercendo o poder político, de fato, não eram os reis, mas essa espécie de ministros, digamos assim, que acabavam exercendo essas funções políticas tão importantes. Tranquilo? Muito bem. Um dos mais importantes foi esse, foi Carlos Martel. Talvez o mais importante prefeito do Paço, ou mordomo do palácio, tenha sido o grande guerreiro Carlos Martel, que é o grande responsável. Se a Europa não foi tomada, atacada definitivamente pelas hordas invasoras de muçulmanos, né, de árabes muçulmanos, árabes que queriam converter e conquistar para o Islã, né, foi ele o grande responsável por vencer a Batalha de Poitiers. Acho que é assim mesmo que fala, né? Escreve-se Poitiers, mas se fala assim Poitiers, em 732. É ele quem derrota os árabes e impedem que eles avancem Europa adentro, ou seja, uma batalha ali nas montanhas francesas, consegue derrotar essa horda ali de muçulmanos e de árabes. Ele é o grande responsável. Carlos o Martelo, tá? Martel nesse sentido. O Martelo é aquele que conseguiu impor um importante bloqueio, uma importante derrota aos árabes na Batalha de Poitiers. O sujeito era tão importante e a figura dos prefeitos do paço ou mordomos do palácio, ela era tão importante, meus queridos, que esse sujeito acabou fazendo com que o seu filho fosse eleito rei dos francos também. Ele, Carlos Martel, é o pai do rei Pepino o Breve, que vai reinar sobre os francos de 751 a 768, dando início à dinastia carolíngia. O ápice da dinastia carolíngia é Carlos Magno. Então, muita gente pensa que esse nome carolíngia vem de Carlos Magno, mas, na realidade, dinastia carolíngia porque Pepino é filho de Carlos Martel. Então, Carlos Martel é o pai de Pepino Breve, que vai dar início a essa importante dinastia, a mais importante do reino dos francos. Tá? Pepino Breve ele vai ter um reino marcado pela forte relação com a igreja. Há um estabelecimento de relações políticas muito fortes entre Igreja Católica e Pepino Breve, reino dos francos. E com detalhe, é com o auxílio dos francos que a igreja consegue rechaçar os seus inimigos, entre eles os lombardos, que durante um bom tempo atacavam as terras ocupadas pelo chamado, que ainda não era oficial, patrimônio de São Pedro, né? As terras papais, mas que vão ser consolidadas durante o reinado de Pepino Breve, que é derrotando os lombardos, que atacavam constantemente as posses da Igreja Católica no centro da Península Itálica, que Pepino Breve vai entregar um grande lote de terras como sinal da sua aliança para a igreja, com a igreja, um grande lote de terras que vai ser batizado de Patrimônio de São Pedro ou terras pontifícias, ou seja, terras do Papa, tá ok? Então, é um reino importantíssimo, né? Com forte caráter religioso e com uma grande ampliação de relações com o papado. Reinado de Pepino o Breve. Mas talvez, eu acredito que para muita gente, a coisa mais interessante do reinado dele é o próprio nome, né? Pepino o Breve. Mas a grande marca do seu reinado também é essa relação com a Igreja Católica. E ele, Pepino Breve, vai ser o pai do mais importante rei dos francos, o grande Carlos Magno. Redundância, né? Porque a expressão Magno já quer dizer isso.
Carlos Magno, ou seja, o Grande, tá bom? O principal monarca dos francos é esse, Carlos Magno, o mais importante rei da história dos francos. Com ele, nós vamos ter um certo processo, uma certa centralização política na Europa Ocidental. O que não era muito comum, em função dessa descentralização de poder político que ficava na mão da nobreza feudal, tá? Dos barões, dos duques e por aí afora. Tudo bem? Carlos Magno, com ele nós temos o auge do Reino dos Francos, né? Tanto é que as possessões territoriais dos francos vão se ampliar, assim, aterradoramente, porque o homem era bom de conquista e de administração. Período aí de guerras, de conquista, mas também é um período riquíssimo em questões administrativas e políticas. Porque, interessado em manter as posses, Carlos Magno estabelecia doações de grandes lotes de terras para os nobres, a fim de ampliar os laços de dependência pessoal, não só entre os nobres, mas entre ele e os nobres, tornando-se suzerano. Isso mesmo, suzerano, meio que um chefe, né, de centenas de vassalos ao mesmo tempo. Então, foi muito inteligente esse jogo de cintura do Carlos Magno com relação aos seus nobres. E isso acabou proporcionando para ele poder, consolidou o poder a ponto dele conseguir estabelecer a centralização política em torno da sua figura no chamado Reino Franco, Império Franco ou Império Carolíngio, que dá na mesma coisa. Tudo bem? Durante o reinado do Carlos Magno, meu querido e minha querida, olha o tamanho que fica o Reino dos Francos, se estendendo desde os limites da Península Ibérica até o norte da Europa e pegando parte da Península Itálica. De fato, fica um negócio realmente grande, de grandes proporções, né? É o reinado dele que vai ser marcado por um processo de utilização de funcionários reais para administrar, com o apoio da igreja, expandindo o cristianismo em diversos cantos da Europa, mas utilizando de maneira interessante funcionários reais que serviam como seus fiscais, espalhados por todo o continente. Porque para administrar um negócio desse tamanho não seria fácil, concorda? Para administrar um reino com essas proporções não seria uma coisa muito fácil de se fazer. Por isso, ele então, nessa tentativa de reconstruir a ideia de um grande império romano do Ocidente, tanto é que até a igreja vai coroá-lo como sacro imperador, né? Na noite de Natal do ano, se não me engano, 800, eu acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado, vai coroá-lo como sacro imperador romano do Ocidente. Claro, nunca existiu de novo o Império Romano, mas essa era a ideia. Aí, na noite de Natal do ano 800 mesmo, como eu comentava com vocês. Mas para fazer com que a administração funcionasse, o Carlos Magno teve que adotar uma série de medidas interessantíssimas. Para isso, ele estabeleceu a divisão em 300 grandes áreas do seu vasto império, chamadas de marcas, condados, ducados, e estabeleceu ali seus nobres de confiança para funcionarem, digamos assim, como seus administradores, ou seja, ligados diretamente a ele. Então, essa divisão do seu vasto império em 300 áreas administrativas, contando com o apoio de funcionários reais batizados de missi dominici, funcionários que tinham a função burocrática da arrecadação de impostos, né? Da cobrança, da arrecadação, do registro das terras, do registro dos lotes de terra, dos registros das pessoas. Então, esses funcionários eram importantíssimos para dar o retorno garantido ao Carlos Magno, né? Foi assim. E através também de uma série de leis que serviam para todo o território, as chamadas capitulares, as leis imperiais. Então, foi dessa maneira que o Carlos Magno conseguiu estabelecer controle, domínio sobre essa vasta amplitude de terras que ele possuía. É no reinado do Carlos Magno que nós teremos também o que nós chamamos de grande renascimento carolíngio, um período de grande elevação da educação, da cultura clássica. Carlos Magno não era um sujeito muito
letrado, não era. Existe uma falsa visão de que os nobres eram cultos, né? Viviam no luxo, podiam até viver no luxo, mas de culto eles não tinham nada. A grande maioria era analfabeto de pai, mãe e parteira, como a gente brinca no interior, né? Quase sempre quem era letrado eram os membros do clero e, sobretudo, aqueles que compunham a elite do clero, ou aqueles que faziam parte das abadias, dos mosteiros que faziam as cópias da Sagrada Escritura, as cópias dos textos clássicos e antigos, né? Mas o Carlos Magno, embora não fosse um sujeito muito culto, era apaixonado por cultura, era apaixonado pela língua clássica, pelo latim, pelo grego, e promoveu assim, uma grande preservação de obras clássicas, promoveu a fundação de escolas ligadas à Igreja Católica, chamadas escolas eclesiásticas, exigindo que em cada paróquia existisse uma escola pronta para atender a demanda de crianças e jovens que quisessem ser letrados. Então, essa promoção das artes, da cultura, da educação durante o seu reinado foi batizada pela história de Renascimento Carolíngio. Tá bom? Mas depois que o Carlos Magno morreu, em 814, quem vai tomar, ou quem vai controlar essa vastidão toda é um dos seus filhos, o Luís o Piedoso. Tá bom? Só que o Luís não tem a mesma habilidade. O Luís o Piedoso, que é piedoso, seja um sujeito clemente, compassivo e tal, ele não tem a mesma habilidade que o Carlos Magno. E aqui o império começa a enfraquecer. Tá? É difícil você controlar sem a devida habilidade. E o Luís não tinha. O Luís não era um sujeito habilidoso, não era um sujeito assim dotado dessa esperteza, dessa inteligência para administrar e para liderar o seu império. Por isso é que aconteceu um grave problema. Os filhos de Luís o Piedoso aproveitam-se disso, acreditam que o pai é fraco demais, que o pai não tem habilidade, que o pai é irresponsável politicamente falando, e vão começar a disputar o poder entre eles. Nesse momento, crescia e agravava o processo de descentralização política. Deu certo com Carlos Magno, mas não dava certo com ele. Porque inexistia nele aquela habilidade, aquela capacidade administrativa e de conquistas do Carlos Magno. Tudo bem? Beleza? Os filhos dele vão começar uma disputa ferrenha pelo poder. Os filhos do Luís o Piedoso. Vão trancar o caboclo num convento, vão isolar ele lá e vão começar a disputar o poder. Até quando ele morre, começa uma disputa ferrenha entre os seus 3 filhos. E essa disputa acabou enfraquecendo demais politicamente e depois militarmente e territorialmente as áreas do antigo Império Carolíngio. A Igreja Católica é quem vai se tornar mediadora para evitar consequências piores. A Igreja intervém na disputa entre os filhos do Luís o Piedoso, ou seja, os netos de Carlos Magno, e é ela quem consegue fazer um acordo entre eles para que as disputas, conflitos e guerras acabassem e aí a paz pudesse reinar. Então a Igreja fez com que os filhos de Luís o Piedoso assinassem o Tratado de Verdun, na França, no ano 843, e dividiu o império em 3 grandes áreas. O Ocidente ficaria com Carlos o Calvo, o Ocidente seria a região da atual França, o Centro, que seria a Península Itálica e a Suíça, ficariam com Lotário, e o Oriente, a parte mais ao leste da Europa, ficaria com Luís o Germânico, que seria a atual Alemanha. Chegava com os seus 3 herdeiros o fim daquele vasto império. Recorde que a amplitude do reino de Carlos Magno morre nos seus netos, aí, os que herdaram seus territórios, que disputaram tanto, que acabaram chegando aos conflitos, às batalhas, que acabou sendo mediado e a Igreja Católica acabou colocando fim nessa série de conflitos. Mas aí aquela grande experiência de centralização política na Europa deixou de existir. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra uma primeira parte da Idade Média, estabelecemos uma grande visão sobre o primeiro período da Idade Média, que nós chamamos de Alta Idade Média. E logo, logo, nós vamos vir com mais um conteúdo estabelecendo a continuação da Idade Média para vocês, tratando de assuntos da Baixa Idade Média.
Beleza, queridos? Beijo do gordo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Fui!